Meus irmãos, Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração dos meus irmãos. Uma boa tarde, feliz fim de semana. Nós estamos encerrando o dia do Senhor. À luz da Bíblia, o dia não se encerra à meia-noite, mas se encerra ao pôr do sol. E como nós realizamos o nosso culto de sábado no horário da tarde, via de regra, a gente encerra o sábado aqui na casa de Deus. Então, sejam todos bem-vindos, você de casa também. A gente vai dar início a uma nova série de mensagens. A partir de hoje, durante todo o mês de setembro, nós abordaremos a série de mensagens O que é igreja? Trata-se de um questionamento, de uma pergunta. O que é igreja? Fala-se tanto a respeito de igreja, mas o que a Bíblia fala sobre esse assunto? A cada culto a gente vai refletir sobre uma figura bíblica que representa a igreja. E a primeira figura na qual esse tema se baseia é casa, uma casa ocupada. Eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus na carta, melhor dizendo, de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 aos Coríntios 3, versículo 16 e 17. Para facilitar, a gente sempre posta na imagem do YouTube, do Facebook e aqui no televisor da igreja, mas você fique à vontade para folhear a sua Bíblia de papel, acessar o seu smartphone, contanto que você confira se aquilo que o pregador está lendo está de acordo com as Escrituras. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo. E vocês são esse templo. Fique à vontade, meu irmão e minha irmã, por gentileza. O que é igreja? O que é igreja? Se fizermos essa pergunta, a gente vai obter as mais variadas respostas. Para algumas pessoas, igreja seria o prédio onde os religiosos se encontram, se reúnem. Outros diriam que igreja é toda e qualquer pessoa que busca a Deus na sua individualidade. Mas será que esses conceitos que eu acabei de recitar estão de acordo com o ensino da palavra de Deus? O que de fato a Bíblia diz a respeito dessa pergunta? Se perguntarmos para a Bíblia o que é igreja, o que a Bíblia nos responderá? Para algumas pessoas, igreja é um prédio que reúne pessoas. Para outros indivíduos, igreja é qualquer pessoa que busca a Deus. Mas o nosso desafio não é conceituar igreja a partir daquilo que os outros dizem. É entender igreja a partir das páginas das Sagradas Escrituras. E uma das didáticas bíblicas, quando se refere à igreja, é o uso de figura de linguagem. A Bíblia fala de igreja de uma maneira argumentativa, mas a Bíblia também apresenta a igreja de uma forma figurativa, de uma forma simbólica. Quando a Bíblia fala de igreja por meio da figura de linguagem, ela faz uso de elementos do dia a dia para exemplificar o verdadeiro significado da igreja e a sua relevância.
Esse é o nosso desafio nessa série. Entender igreja a partir das figuras de linguagem que a representam nas páginas da Bíblia. E nos versículos 16 e 17, eu quero chamar a atenção de vocês. Ele foi projetado pela irmã Lohane. O versículo 16 e 17 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A figura mencionada nessa parte da Bíblia é a figura do templo. Algumas versões bíblicas substituem templo por casa. O interessante é dizer que tanto o termo templo como casa, no contexto das Sagradas Escrituras, são sinônimos. Ambos possuem o mesmo significado. Templo e casa, nesse contexto das Sagradas Escrituras, significam a mesma coisa. Trata-se de um lugar habitado por alguém. Trata-se de um recinto ocupado. Diante disso, é correto afirmar que a igreja que nós estamos mencionando nessa tarde, e vamos falar dela ao longo desse mês, a igreja é uma casa ocupada. Nessa mensagem, durante alguns minutos, eu estarei explicando para os irmãos a razão bíblica pela qual a palavra de Deus apresenta a igreja dessa forma, como casa ocupada. E nós estaremos refletindo sobre a importância desse ensinamento para nós. E em primeiro lugar, eu gostaria de fazer a seguinte consideração com vocês. Ouça-me, por favor. A igreja é uma casa humana ocupada por um ser divino. Será que o pessoal aqui do culto presencial pode ler o que está devidamente postado? Você de casa também poderá acompanhar a leitura aí na tela do seu televisor, do seu celular. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Muito obrigado, irmãos. A igreja é uma casa humana ocupada por um ser divino. Olhando para a Bíblia Sagrada, a gente descobre que Deus é grande demais para ser contido num determinado espaço. Deus é grande demais para ser contido num determinado espaço, para ser encaixotado. É impossível construir um prédio que possa comportar a grandeza de Deus. Não haveria espaço do universo que pudesse abrigá-lo. Dentre muitas passagens bíblicas, eu poderia lhe destacar Atos 7, versículo 48, que afirma que Deus não habita em casas ou templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em lugares construídos pelas mãos dos homens. Isso não quer dizer que não exista um lugar que possamos chamar de casa de Deus. Olhando para a Bíblia, a gente descobre que a expressão casa de Deus não deve ser associada a um lugar construído com tijolos. Casa de Deus não é um lugar construído com cimento, cal, pedras. Mas isso não significa que não exista um lugar que nós possamos chamar de casa de Deus. No contexto dessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, principalmente, Paulo nos explica que o ajuntamento de crentes em Jesus é um templo ou uma casa onde Deus habita. É muito importante prestar atenção nessa frase,
porque ela pode ser interpretada de maneira equivocada. No contexto da carta de Paulo aos Coríntios, a gente descobre que o ajuntamento dos crentes em Jesus, a reunião de pessoas que creem em Jesus, torna-se numa casa ocupada por Deus. Se você prestar atenção no versículo 16, do capítulo 3 da leitura que eu fiz, você vai observar a seguinte leitura: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Perceba que Paulo está se dirigindo a um grupo de pessoas. Ele não está falando com um indivíduo, ele não diz, você é a casa de Deus. Ele está falando para várias pessoas. Vocês são o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em vocês. Esse texto está nos ensinando, irmãos, que quando a igreja se reúne, Deus se faz presente para ocupá-la. Todas as vezes que a igreja se reúne, Deus se faz presente para ocupá-la. É muito comum as pessoas confundirem o ensinamento do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios com o ensinamento do capítulo 3. Nós estamos pregando sobre o capítulo 3, porque as figuras utilizadas pelo escritor é a mesma. Então, geralmente a gente confunde. No capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que o corpo é casa de Deus, no sentido de pureza. Nós temos que cuidar do corpo, porque o corpo é morada de Deus no sentido de pureza. No capítulo 3, a ênfase do ensinamento bíblico não é no corpo. A ênfase é no ajuntamento de fiéis. Para vocês terem uma ideia, é só ler com calma o capítulo 3. Tinha um problema ali acontecendo na igreja de Corinto, que recebeu essa carta primeiramente, que era o problema da divisão. Havia um grupo de pessoas que não queria se reunir com outro grupo. Alguns grupos desdenhavam dos outros grupos. E o capítulo 3 é escrito exatamente para dizer que a igreja é o corpo de Cristo e a casa de Deus. E não pode ser dividida. Então não confunda o capítulo 6, que fala de corpo literal, com o capítulo 3, que fala de ajuntamento dos fiéis. O capítulo 3 está dizendo que igreja é a reunião de pessoas que servem ao Senhor. Isso é igreja, isso é casa. Quando pessoas se reúnem para adorar a Deus, Deus vê essas pessoas como uma casa e Ele faz questão de habitar nessa casa. Jesus falava com os seus discípulos, que eram a primeira igreja, lá em João capítulo 14. Jesus disse assim, quando eu for, o meu Pai enviará outro semelhante a mim, o Espírito do meu Pai. Ele habitará convosco e estará em vós. A palavra habitar aparece no sentido de residência. Jesus está dizendo que quando o povo de Deus estivesse reunido, o próprio Deus iria residir no meio dele. Percebe que a igreja é uma casa ocupada por Deus. O versículo 16 dá essa ênfase. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus se faz presente, por exemplo, nos cultos. Quando nós estamos aqui na casa de oração, Deus também está conosco. Quando a gente se reúne nos pequenos grupos, nos grupos de relacionamento nas casas, Deus está presente. Quando o povo de Deus se reúne com propósitos espirituais, Deus não os deixa sós. Deus faz questão de marcar presença. É por isso que a gente pode afirmar que o espaço que a igreja ocupa se transforma em casa de Deus por conta das pessoas que ali se encontram. Por exemplo, esse prédio aqui que nós ocupamos,
a partir do momento que a gente se reúne aqui, ele passa a ser casa de Deus. Quando nós saímos daqui, esse lugar se torna um prédio vazio. Esse lugar se torna a casa de Deus, quando nós nos reunimos nele. Por isso que nós temos um carinho muito grande pelo templo, pelo prédio, pela casa, que cedia as nossas reuniões espirituais. Porque nós temos um carinho e um cuidado, porque se trata do lugar que abriga a casa de Deus, que são os servos do Senhor. Mas o nosso carinho por esse lugar não é por causa das paredes, do piso, do teto. O nosso carinho por esse lugar é pelos propósitos espirituais que nele está envolvido. Nós estamos aqui nesse lugar para adorar a Deus. Se um dia nos tomarem esse prédio, a casa de Deus continua existindo. Poderemos ir para outro lugar e continuar sendo casa de Deus. A casa de Deus, ela não se resume a um espaço geográfico. A gente precisa entender isso. Esse é o mesmo conceito do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia um lugar que as pessoas chamavam casa de Deus, mas Deus se revelava naquele lugar somente quando o povo estava. Porque é assim que Deus entende casa. A casa de Deus é um grupo de pessoas. Você com outros irmãos que comungam da mesma fé. É por isso que eu e você temos que valorizar os momentos que a gente passa na igreja. A gente tem que valorizar muito. Porque é um momento que Deus faz questão de dizer que a gente é casa dele. A gente tem que valorizar os louvores que a gente escuta, a gente tem que cantar junto. Porque não se trata de uma mera melodia sendo apresentada. É um momento espiritual onde Deus está presente. Temos uma frase muito comum no meio religioso e ela é verdadeira. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita. Quando os meninos estavam cantando aqui, Deus estava nesse lugar. Quando a palavra é pregada, Deus também está neste lugar. Jamais devemos participar de um culto ou de qualquer atividade da igreja com desinteresse. Tem que tomar muito cuidado, porque a nossa mente é traiçoeira. A gente, via de regra, a gente deixa de prestar atenção naquilo que estamos fazendo. Você já teve a experiência de conversar com alguém e perceber que esse alguém não está prestando atenção no que você está falando? Deixa eu mexer com você. Você já fez isso com alguém? Deixa eu confessar o meu pecado, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu tenho muito cuidado, como eu sou uma pessoa assim, dada ao relacionamento, dizem os estudiosos, que pessoas assim, elas podem ter dificuldade de concentração. Então eu faço um esforço enorme para prestar atenção no que as pessoas estão me dizendo. Porque eu tenho uma preocupação em me relacionar com elas. Já teve uma ocasião, não aqui nessa igreja, muito tempo atrás, de alguém estar falando comigo, e durante a conversa eu percebi que eu viajei. E eu disse, meu Deus do céu, o que essa pessoa está falando? Não lembro mais. E eu escutei uma voz dizendo assim, você está prestando atenção no que eu estou falando? Era a pessoa falando. Eu disse, meu irmão, na verdade era um irmão, minha irmã, tenho que confessar a você, não faço a mínima ideia do que você está falando. Eu viajei por um momento. Por que eu estou fazendo esse paralelo, irmãos? Quando a gente está na igreja, a gente não pode deixar a nossa mente viajar. A gente tem que prestar atenção no que Deus está fazendo aqui. Deus vai agir no meio do louvor, no meio da oração, no meio da palavra. É pouco tempo que a gente passa aqui. Pouco tempo, a gente não pode perder nada do que acontece. Eu afirmo a vocês que a gente não absorve tudo que acontece aqui. Hora ou outra a nossa mente sai um pouco da concentração devida. Então a gente tem que se esforçar ao máximo mesmo. Evitar ao máximo sair do nosso lugar, evitar ao máximo pensar nos problemas, tentar manter o nosso foco. É muito importante, porque nós somos a casa onde Deus habita. Tem um exemplo bíblico, não está no script, mas lembrei agora, de Marta e Maria. Duas irmãs que receberam Jesus da casa delas. Marta ficou muito preocupada em receber Jesus, que foi fazer as coisas lá na cozinha. E Maria ficou na sala, prestando atenção em Jesus. E Marta volta brava.
reclamando com Jesus. Como é que o senhor deixa a minha irmã aí sentada, um monte de coisa para fazer aqui, ela sentada te escutando? Jesus diz para Marta: Marta, você está muito afadigada. Maria escolheu a melhor parte. Imagina se Maria saísse, fosse para a cozinha, deixaria Jesus sozinho na sala. Maria escolheu a melhor parte. Jesus disse: calma, Marta, tem hora para tudo. Senta aqui para ouvir a minha palavra. A gente tem que também ter o mesmo sentimento. Não podemos deixar Jesus falando sozinho. Ele fala com a gente no meio da oração, no meio do louvor, no meio da palavra. A gente não pode deixar ele, como dizem a moçada, no vácuo. Nós temos que prestar atenção naquilo que Jesus está falando, naquilo que Jesus está fazendo. A nossa participação nas atividades da igreja tem que ser intensa, porque Deus está presente. Porque a igreja é uma casa ocupada. A igreja é uma casa ocupada por Deus. A igreja não é, coisa interessante, a igreja não é um grupo de pessoas somente. Para ser igreja tem que ser um grupo de pessoas ocupada por Deus. Esse prédio vazio não é igreja. Mas se tiver um grupo de pessoas aqui vazias, também não é igreja. Percebe? Não basta juntar pessoas para ser igreja. Tem que juntar pessoas cheias de Deus. Jesus disse: o Espírito precisa estar com vocês. Precisa estar com vocês. Segundo lugar, segunda consideração, eu gostaria de abordar com vocês. Vai aparecer aí na tela. Eu vou falar, vocês vão repetir, por favor. 1, 2, 3. Igreja é uma casa protegida. Igreja é uma casa protegida. O versículo 17 vai ser postado novamente pela irmã Lohane. Ela vai postar, só para a gente lembrar do que a gente está conversando aqui. Olha o que diz o texto. Versículo 17. Deus destruirá. A palavra é forte. Deus destruirá. Para quem pensa que Deus ele só envia palavras doces para a gente. Segura o pincel que Deus está puxando a escada. Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. A Bíblia está falando do grupo de pessoas que nós chamamos de igreja. Olha o cuidado, olha o sentimento da Bíblia pela igreja. Lá em Corinto tinha gente destruindo o templo, destruindo a igreja. Aí o Espírito Santo fala: escutem bem, o próprio Deus vai destruir. Não vai passar a mão na cabeça, não. Ele vai destruir quem ferir o seu templo, quem destruir o seu templo. Aqueles que prejudicam a igreja, é o que o texto está dizendo aqui, serão destruídos pelo Senhor. É até complicado a gente falar isso, a gente vive a época dos coaches espirituais. Nós estamos acostumados com essa ideia de coach, né? Essa semana, uma rádio que eu costumo ouvir muito com minha esposa, Rádio Vida, tinha um debate lá sobre coach espiritual. E aí, até que ponto um coach cabe ou não na vida da igreja? Essa ideia de coach são aquelas pessoas motivadoras, que motivam o indivíduo a estudar, motivam o indivíduo a trabalhar. Isso tem ficado muito corriqueiro no meio da igreja. Tem gente subindo aos púlpitos sem sequer ser crente. É um coach. Ele vai falar de Deus, ele estuda a Bíblia, ele fala de Deus, ele fala palavras motivadoras, ele tem a técnica da oratória. Ele tem técnica da oratória. Ele consegue fazer pessoas chorarem, pessoas se motivarem, mas não tem qualquer envolvimento com Deus. É algo teatral, é algo meramente profissional. É muito comum ver isso hoje em dia, pessoas que são coaches. E o coach, ele costuma falar coisas que as pessoas querem ouvir. E a Bíblia, ela vai muito além disso. A Bíblia fala o que a gente precisa ouvir. E tem hora que o que a Bíblia fala machuca. Sabe aquele antigo mertiolate que a mãe colocava no ferimento e dizia: quanto mais arde, é porque está curando? A Zoraide, será que foi enganada pela Sônia alguma vez? Assim, estava ardendo e a Sônia, puxa vida, deixa arder que está ficando bom. Será que os filhos da Silvia também? Ó, deixa arder que vai melhorar.
A gente sempre acreditou nisso, né? Minha mãe, quando me dava um remédio ruim para beber, dizia, olha, se é ruim é porque vai funcionar. Eu pensava, por que não põe açúcar nesse negócio? Não, porque tem que ser ruim, senão não melhora. Eu não sei se na ciência isso é regra. Mas na Bíblia, às vezes, uma palavra pesada de Deus é terapêutica, cura. E o texto está dizendo aqui claramente, Deus não está sendo coaching. Deus está dizendo que vai destruir quem destruir o seu templo, quem destruir a sua igreja. É claro, irmãos, a gente não pode ser leviano. A igreja tem suas falhas e seus pecados. Mas a igreja merece muito respeito, respeito de todos. Porque a igreja pertence a Jesus e goza da proteção dele. A igreja é falha, é pecaminosa, claro que é. Mas ela merece o nosso respeito. O único que pode falar mal da igreja é o dono dela. Sabe aquele negócio daquela mãe protetora que detona os filhos? Mas se você concordar com ela, fica irritado com você? Peraí, eu posso falar mal dos meus filhos, você não. Eu carreguei meus filhos na barriga durante 9 meses, você não. Quando tem pastores novos, eu estou aconselhando eles, né? Para poder liderar uma igreja, eles precisam aconselhar ovelhas. Eu sempre digo, olha, cuidado com o que você concorda. Porque às vezes você concorda com o pai que está detonando o filho e depois o jogo vira. O pai vai ficar com raiva de você, porque você concordou com ele. Deixa o pai falar, ora com o pai, mas não fale mal dos filhos dele. Não se pode falar mal da igreja. Quem pode falar mal da igreja é Jesus. Jesus morreu por ela, é ele que pode falar, ele é dono dela. E ele protege a igreja. Aqueles que difamam a igreja, que maltratam a igreja ou atrapalham a igreja, terão que se ver com Deus. Já falei aqui na igreja, eu admiro muito a minha cunhada. Minha cunhada é advogada trabalhista. Ela tem uma série de causas que ela representa contra grandes empresas mesmo. E ela tem uma premissa, eu admiro muito a minha cunhada, né? Uma vez ela falou para mim, olha, uma vez chegaram lá para processar a igreja. Disse, olha, procure outro advogado. E eu questionei a minha cunhada, mas será que a igreja não estava errada? Olha, mesmo que esteja errado, mas vai que Deus olha para mim e diz, olha, você está processando a minha igreja. A minha cunhada não recebe dinheiro nenhum para processar a igreja. Se fosse esse aqui, cunhado dela, falando, olha, eu preciso da sua ajuda para processar a igreja, é dizer, não, mas me maltrataram, não. É gente que entende, é gente que teme e sabe o quanto a igreja é preciosa. No livro de Atos, tem uma história interessante em Atos 5, um grupo de líderes religiosos. Eram autarquias espirituais da época, arquitetando contra a igreja. A igreja era um grupo que estava começando. E entre esses líderes tinha um tal de Gamaliel. E eles começaram a pensar, como é que a gente faz para prender cristão? Como é que a gente faz para açoitar cristão? Como é que a gente faz para matar cristãos? E Gamaliel diz assim, meus queridos, cuidado, muita cautela. Porque se esse movimento for de homens, isso vai acabar por si só. Mas se for de Deus e vocês continuarem perseguindo, vocês estarão lutando contra Deus. Gamaliel não era um cristão, mas era um camarada com juízo, que respeitava muito a igreja. Meus irmãos, eu tenho que lembrar a todos que a igreja não é uma invenção humana. A igreja é uma coisa criada por Jesus. Não foi um coach, um especialista em marketing que inventou a igreja. Jesus disse, olha, eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Jesus promete proteger a igreja. A igreja é um movimento divino que foi criada por Deus. Por isso que a gente pode afirmar que pertencer à igreja é um privilégio. A gente já fala sobre isso muitas vezes nesse mês. É um privilégio fazer parte da igreja. Nenhum homem da Bíblia, no Novo Testamento, ele está desvinculado da igreja. Nenhum, não tem um.
Pedro fazia parte da igreja, Paulo fazia parte da igreja, João fazia parte da igreja, Tiago fazia parte da igreja, Timóteo fazia parte da igreja. Você não vê um crente isolado no Novo Testamento, não vê. Deus fez a igreja para que a igreja fosse o rebanho dos seus seguidores. Por isso podemos dizer que é um privilégio fazer parte da igreja. E os que fazem parte da igreja são protegidos pelo Senhor. É muito importante permanecermos firmes na igreja, pois assim temos a garantia de que o Senhor continuará nos protegendo de todo mal. Quando eu era garoto, tinha um pastor bem idoso, né? E ele falava quando ele estava em vigília, né? Eu era adolescente, ele dizia, olha, vamos lá. Era madrugada. A rua era esquisita. Naquela época, o prédio ficava num lugar muito esquisito, pouco movimentado. E a gente estava na igreja ali a noite inteira orando. E ele dizia para os adolescentes, onde eu também fazia parte, cuidado. Aqui Deus garante proteção, mas você vem aqui para brincar e vai para o meio da rua, não tem proteção não. Porque está tarde da noite. Já é 1 da manhã, 2 da manhã. Meus irmãos, quando fazemos parte da igreja, nós desfrutamos da proteção de Deus. Estamos debaixo de um guarda-chuva espiritual. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Meu avô, Manuel de Souza, avô paterno, ele, homem também exemplo, né? A história dele é exemplar para mim. Ele dormiu no Senhor. Os meus 2 avós contribuíram muito para a minha fé. E meu avô, Manuel de Souza, ele dizia o seguinte, olha, eu não abro mão de estar na comunhão da igreja por nada. Se por acaso um dia eu perceber que na igreja ninguém me quer, eu vou ficar lá na janela, mas eu não abro mão da comunhão da igreja. Dizia o meu avô, homem perseverante, homem persistente. Sabe aquela história, daqui não saio, daqui ninguém me tira? É gente que entende o valor da igreja, a importância. E em Mateus 18, 20, foi o próprio mestre que declarou sobre a igreja, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Jesus se faz presente no ajuntamento, porque o ajuntamento de crentes caracteriza a igreja. A igreja é a reunião dos fiéis. Deus vê essa reunião como uma casa. A igreja é uma casa ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você devemos continuar nos reunindo como igreja aqui no prédio, para que sejamos casa de Deus. Eu e você devemos continuar nos reunindo nas casas, para sermos casas de Deus. Nessas ocasiões, nossos corações devem estar abertos e sensíveis, porque ali Deus se fará presente. Fique em pé, por gentileza, por favor. A igreja do Senhor é muito preciosa. O que é igreja, pastor Wilbert? Eu descubro hoje com vocês que igreja é uma casa ocupada. Igreja não é um grupo. Deus fez você estar em contato com outros irmãos, para encher o seu coração da presença dEle. Sabe aquela sensação de paz que a gente sente quando está durante uma canção? Isso é Deus. Sabe quando você está durante uma mensagem, você entende que está sendo pregado? Isso é Deus. Sabe quando você está orando e de repente desce uma lágrima no seu rosto? Isso é Deus. Sabe quando acaba o culto e o irmão sorri para você e te saúda? Isso é Deus. A igreja é a reunião dos cristãos que juntos formam uma casa ocupada pelo Altíssimo. Sabendo que nós não estamos sozinhos, vamos aproveitar para conversar com Deus. Nós não estamos sozinhos aqui. Se nós tivéssemos a capacidade de enxergar o mundo espiritual como a gente enxerga o mundo físico, nós ficaríamos mais impressionados com o que nós fazemos aqui. O profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, entrou no templo. Ele sempre estava acostumado a entrar no templo. Ele sempre ia ali para cultuar, participar da escola bíblica, para participar dos ensaios da música, para ser um voluntário. Mas teve um dia que Deus
Deus permitiu que ele enxergasse o que acontecia no templo. Deus deu uma visão ao profeta e ele viu anjos de Deus voando de um lado para o outro. Que coisa fantástica. Ele via anjos voando de um lado para o outro. Somente essa imagem seria impressionante por si só. Mas o próprio Isaías, ele vê um trono branco. E alguém que estava sentado nesse trono comandava todo o universo. Alguém que estava nesse trono começa a dialogar com Isaías, demonstrando que se importa com ele. Quando estamos na igreja, queridos irmãos, os céus estão conosco. Estamos na presença de anjos. Estamos na presença de Deus, Deus dialogando com a gente. A gente precisa captar esse universo espiritual para que a nossa presença aqui ela seja mais produtiva. A gente não pode sair daqui como se tivéssemos vindo a um lugar qualquer. A gente veio para o ambiente que torna-se em casa de Deus. Que coisa maravilhosa! Deus está aqui, Ele está no meio de nós, nós vamos orar a Ele. Vamos pedir a Deus para que nós possamos sentir a Sua presença de forma intensa. Existem diversas maneiras de Deus revelar a sua intensidade. Deus pode fazer a gente chorar. Deus pode fazer a gente sentir paz. Deus pode fazer a gente falar em línguas estranhas. Deus pode curar, Deus pode libertar. Deus tem múltiplas maneiras de revelar a sua presença. Nós vamos conversar com Ele, apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas também, porque esse é o momento oportuno. E vamos pedir ao Senhor que nos encha com seu Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa sozinhos em nenhum momento. Mas em algumas circunstâncias, a presença de Deus, podemos assim dizer, é mais maciça. Ela é mais vibrante. Ela é mais completa. E aqui, meu Deus, nós estamos como casa. Porque não tem apenas um irmão aqui. Nós temos um grupo de fiéis, cumprindo o que o Senhor falou 2000 anos atrás. Onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos, o Senhor prometeu que estaria presente. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que falou. O Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não se trata de uma retórica de quem está pregando, é uma garantia prevista nas Escrituras de que o Senhor estaria conosco. Que nós seríamos uma casa habitada por Deus, que nós seríamos uma casa humana, com a presença divina do Senhor, que nós seríamos uma casa protegida, uma casa amparada, como diz a Tua palavra, Senhor, seríamos uma casa edificada sobre a rocha, cujos ventos, as chuvas e os rios, ou mesmo as tempestades, não a derrubaria. Deus, nós oramos para que os nossos corações se inundem com a Tua gloriosa presença, porque a casa que nós representamos é a Tua casa, e a glória dessa casa, como diz as Escrituras, será maior do que a primeira. A glória dessa casa é a glória da segunda casa. É a glória, meu Deus, que faz os anjos voarem de um lado para o outro. É a glória que nos faz perceber que existe o Deus assentado no trono, comandando nossas vidas. Meu Deus, que nossos corações possam arder para estarmos na Tua casa. Que nós sejamos atraídos para estarmos aqui no sábado, no domingo. Que possamos ser atraídos para participar de toda e qualquer atividade promovida pela igreja. Que isso não nos seja uma obrigação,
que não seja um peso para nós. Não, meu Deus, não queremos estar aqui apenas porque temos que estar. Queremos estar aqui porque queremos estar. Que Teu Espírito Santo movimente os corações. Que no meio dessa congregação haja pessoas sedentas de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, que nós anseiamos pela Tua gloriosa presença. Aproveita, meu Deus, e visita as nossas dificuldades, os nossos problemas. Visita, meu Deus, aquilo que nos permeia, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos perturba. Sabe aquele desânimo, Senhor, aquela tristeza que não quer ir embora. Meu Deus, sabe aquele problema lá na nossa casa, que ele persiste em permanecer. Sabe aquela dificuldade financeira que parece não ter solução. Sabe aquela doença, meu Deus, que os médicos não conseguem remediá-la. Sabe aquele problema que exige uma ação milagrosa. Nós colocamos todas essas coisas diante de Ti, porque Tu és o Deus poderoso, é o Criador do universo. Tu és o Deus soberano, Tu és o potente Rei. E nós oramos porque cremos que Tu és poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Abençoa os Teus filhos, Senhor, abençoe Tua casa. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém, amém, e graças a Deus.